E um outro setor que tem conseguido registrar bons índices durante a pandemia é o portuário. Alguns segmentos, como a importação de contêineres, sofreram retração, mas em linhas gerais, o cenário ainda é bastante positivo. Tão positivo que fomenta a contratação de novos profissionais. Eduardo trabalha no porto há mais de 30 anos. Ele era o chamado TPA, Trabalhador Portuário Autônomo. Há 2 meses, bem no pico da pandemia, ele conseguiu uma vaga em um terminal de contêineres. Aqui eu opero aqueles pórticos ali sobre rodas, sobre pneus. É o trabalho de retaguarda. Aqui a gente faz entrega para a rua, a gente faz armazenamento, embarque para navio, recebimento da descarga de navio também. E faz a remoção nessas pilhas de contêiner também. A empresa onde ele trabalha contratou esse ano 60 novos funcionários. Um número expressivo, já que estamos vivendo a crise do coronavírus e houve retração da economia. É que no Porto de Santos o cenário é mesmo diferente. O diretor de assuntos corporativos do terminal, Joel Contente, explica que as contratações são reflexo dos bons resultados que a empresa tem alcançado, mesmo durante a pandemia. Os números estão abaixo do que era projetado para 2020, mesmo assim positivos. A gente prevê fechar o ano, no acumulado 10%, 10% a 15% abaixo do que a gente tinha planejado. Tá? Isso vai dar alguma coisa entre 7% e 8% abaixo do ano passado. Mas quando você olha para um período de 4, 5, 6 meses, agora a gente já está indo para o 5º mês nessa situação, é um número ainda muito bom. O Brasil tem várias, a gente tem falado com economistas, tem visto, então pode ser que caia o PIB de 8, 4, 5, enfim, uma queda do PIB desse tamanho seria muito maior a queda em movimentação de contêineres, mas a gente não vai sentir na mesma magnitude. O diretor executivo da Abitra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, analisa que o porto tem ido bem durante a crise. Mas alguns segmentos merecem atenção, porque houve queda nos negócios. No setor de contêineres de importação, descarregados na operação portuária em Santos, junho foi o pior mês dos últimos anos, com movimento 21,56% inferior ao de maio. São aquelas cargas que vão para aquelas empresas, a maioria delas familiares, tradicionais, no Porto de Santos, que mantêm os recintos alfandegados. Essas cargas têm diminuído muito, em função, inclusive, aí da pandemia, da desaceleração da parte industrial. É claro, o Porto tem batido recordes, mas a maior parte do que tem aumentado são as cargas de exportação, commodities agrícolas. Então nos preocupa, sim, dar esse destaque, dar esta visão deste segmento de mercado, que é bastante importante para a economia local. O coordenador do Núcleo de Estudos Portuários da Unisanta, professor Adilson Luiz Gonçalves, analisa que a redução na movimentação de contêineres já vinha ocorrendo em todo o mundo e a pandemia agravou o quadro. Mas, em compensação, o agronegócio e medidas do governo ajudaram a manter o crescimento. Sobretudo no âmbito dos granéis agroalimentares, manteve seu protagonismo e pujança. Também contribuiu para mitigar os efeitos nefastos da pandemia o fato do governo federal ter incluído as atividades logísticas no rol de essenciais, de forma que o escoamento de cargas foi menos impactado. A expectativa é que a gradual retomada das atividades econômicas reverta esse quadro nos próximos meses, mas tudo dependerá das decisões governamentais e globais relativas à pandemia do Covid-19. Fernando Biral, presidente da SPA, Santos Port Authority, confirma que durante a pandemia o porto bateu recordes na movimentação de cargas. Nesse mês de junho, nós celebramos o 5º recorde mensal consecutivo na movimentação de cargas. Foram 12,3 milhões de toneladas, um incremento de 6% em relação a junho do ano passado. E no total do semestre, nós tivemos a movimentação de 70,3 milhões de toneladas, um crescimento superior a 10%. Os bons resultados do porto impactam diretamente na economia. E a gente percebe isso quando conversa com o Eduardo, que vimos no começo da reportagem. Ele conseguiu emprego em plena pandemia e nem precisa falar que a vida dele está mais tranquila. Mais estabilidade, mais confiança, a gente já
já acorda já sabendo o horário que a gente vai trabalhar, a hora que a gente vai sair. E já dá para se planejar também mais, né, em situações aí. Já sabe quanto vai ganhar? Já tem o salário fixo na carteira, já sabe quanto vai ganhar no final do mês. Isso aí a gente já tem como a gente se planejar pro dia a dia que vem aí as contas aí para a gente resolver isso aí, né?